no Del Mar Hotel, a partir das 7 da noite, das 19 horas. Ela é paraibana, mas está morando nos Estados Unidos. É mãe de Ainer, vendo? Autista com severidade nível 3. Administradora da página do Facebook Autismo Aprendendo a Aprender com Ainer. Ela é escritora e vai estar com os sergipanos às 19 horas no Del Mar Hotel. Primeiro, seja bem-vinda a Sergipe. Obrigada, obrigada. Agora, por que a sua, claro, o Ainer é a grande motivação, mas uma motivação de cuidar bem, de tratar bem. Agora, sair pelo mundo pregando isso, a necessidade do carinho ao autista. Eu pergunto inicialmente a senhora, o que motivou além dele, claro, esse seu engajamento nessa luta? O que me motivou foi meu Face. Eu abri há 2 anos atrás e hoje eu tenho mais de 200 mil views, né, entre profissionais, né, pais, e a carência de informação sobre autismo aqui no Brasil. Então, eu vendo o progresso do meu filho, né, porque o autismo, quem tem uma severidade como o Ainer, é uma severidade muito comprometida de fala e do dia a dia, a luta dos pais para entender essas crianças, né? E o tratamento do autismo não é uma doença, né? Muita gente fala sobre a doença, não é uma doença, é um comportamento, é um transtorno comportamental, e a terapia faz uma diferença enorme. Então, nada como compartilhar com o meu país os avanços do meu filho, né? E mostrar uma forma de tornar essas crianças menos dependentes. Como é que a medicina mundial está tratando o autista? A mundial, vamos falar dos Estados Unidos, a gente é o país que mais tem desenvolvido com autismo e pesquisa, tá? Auxiliei a Universidade da Califórnia, Los Angeles, ela tem investido muito em programas, né? O próprio país, né, dá o suporte para as famílias, né, com tratamentos especializado. E aqui no Brasil a gente vê ausência, né, de informação. Infelizmente, os nossos profissionais não estão aptos a tratar o autismo. Infelizmente, essa é a realidade. Fala-se muito na inclusão do autista na escola regular. Como é que funciona lá? Lá a inclusão existe. Existe. Tá, existe. Apesar que a gente fala, o autismo, até nos Estados Unidos eu posso falar para você que a escola, principalmente nos primeiros anos do autismo, eu não acredito que seja uma realidade que tem que se tratar. Sim. Porque o autista, ele precisa de atenção 1 a 1. E quando a gente fala de escola, a gente se fala em socialização, a gente fala como um todo, o coletivo, né? É o coletivo. E para o autista, a gente precisa de programas especializados 1 a 1, porque cada criança tem um comprometimento diferente. É um tratamento individual, né? É um tratamento individual. Então fica difícil para essas crianças estar em sala de aula, né? Porque são muitos estímulos, né? Estímulo visual, barulhos, né? Essas crianças não conseguem focar, né, no ambiente. Não dá para aprender da mesma forma desse jeito, né? Não. Realmente o tratamento tem que ser 1 a 1. Tá? Agora, como é a sua convivência com o Ainer? Gente... Isso para que as mães ouçam, atenção, viu? A convivência de uma mãe com um filho autista, né? Para a gente entender nossos filhos, primeiro a gente tem que entrar no mundinho dele para entender como ele entende, para você poder ajudá-lo, né? E a importância dos pais, gente, os pais, eu sempre falo que o ponto, é o mais importante do tratamento, é o pai, é a mãe, tá modelando essa criança, ensinando dia a dia a passada. Porque somos o principal profissional dentro da intervenção do autismo. Porque você pode ter fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, terapeuta comportamental, mas se você não tiver envolvido junto com essa criança, ela não consegue progresso. A importância da família, dos pais, importante. É muito importante. Porque é o seguinte... Olha só, você vai, leva uma criança autista, ele tem 2 horas de fonoaudiólogo, 3 horas e volta para casa, tá ok. Uma criança típica você pode
dar andamento nesse programa. Mas uma criança autista, você tem que participar para continuar em colaboração com esse time para ver o sucesso da criança. Porque se você tem essas terapias saltadas e não consegue, né, estimular em casa, fica difícil. Então tá aí, olha, nós estamos conversando com a Neida, né? Ela é paraibana, mas está nos Estados Unidos há quantos anos? Há mais de 15 anos. Há mais de 15 anos nos Estados Unidos. O Eduardo Carvalho, nosso comentarista, participa da entrevista com a Neida. Pois não, Eduardo? Primeiro, bom recebê-la, viu? Obrigada. O que a senhora conseguiu aprender nessa convivência que possa servir como fundamento para todas as outras que têm o mesmo problema, as outras mães? Porque no Brasil a gente percebe a dificuldade de informações, né? Infelizmente é. Principalmente os profissionais, né? Porque com profissionais eles faz com que a gente ensina a gente, né? Porque eles vão para escolas, eles se formam, né? Faculdades, justamente para orientar. E aqui eu vejo a ausência, a fome de querer entender. O que eu aconselho é você observar a sua criança, observa. Entra no mundinho dele para fazer com que depois ele venha para o seu mundo. Porque observando você vê as diferenças, essas crianças, elas só são diferentes. Porque o autismo não é doença, né? O autismo é um transtorno, eu sempre repito isso. E você observando como é que ela vê o mundo, você consegue entrar no mundo dela e trazer ela para o seu mundo. Né? Porque essas crianças, ela tem, a maioria, né? Eu falo até assim, o meu livro fala sobre transtorno sensorial, porque o transtorno sensorial é algo sério com o autista. Eles não têm filtro na audição, eles sentem dificuldade de filtrar algum determinado tipo de barulho, eles têm problemas de comer, porque ele tem sensibilidade sensorial, de textura, de cheiro também, né? Então, o transtorno sensorial dessas crianças tem que ser tratada no início, tá? Para fazer com que ele consiga tratar no ambiente, porque o ambiente também é um ponto fundamental que essas crianças não conseguem. Por exemplo, tá? Sua criança pode comer na escola e não comer em casa, mas porque ele vê o ambiente como um todo, né? Então, a observação, eu oriento todos os pais, profissionais, observar quais são qual o comprometimento maior dessas crianças. Se é o auditivo, se ele está numa sala de aula, se ele está, vamos dizer assim, violento, o que é que está acarretando isso? É o barulho? É um ventilador ligado? São as crianças? Então procura ver uma forma de amenizar isso. Tá. Agora todos são muito inteligentes, né, Fê? Exatamente. Essa pergunta, Eduardo, você realmente... Mas seria a minha próxima pergunta. O diferencial, né, do autista, existe isso mesmo? Né? Existe. Todos eles, você falou certo. Um ponto certíssimo. Tem uns que vê a música como um instrumento até de ensinamento, e aprende com música, né? Tem outros, meu filho, por exemplo, o Ainer, eu descobri que ele tem a memória fotográfica. Então, por ele não ser verbal e ter severidade número 3, hoje ele fala com aplicativo de comunicação e ele consegue localizar cada gravura no aplicativo dele. Né? Ele monta um puzzle, né? Quebra-cabeça. Sim. De peças, de 70, 80 peças, numa rapidez que você fala como isso acontece. Ele consegue memorizar ele vê a primeira vez, ele balança a pecinha assim na frente dele, no olhinho dele, e ele coloca num local, depois ele vem com a outra, depois ele vai juntando as peças. E é um fascínio. A inteligência, né? Aneida, o que é o autista com severidade nível 3? O que isso significa? O autismo, antes de 2013, ele era separado por o leve, o moderado e o severo. Sim. Hoje, com a nova nomenclatura, que outros comprometimentos entraram como autismo, tipo até o déficit de atenção, né? E agora eles só separaram o ASPAT, que era antes... Né? Hoje entra tudo como níveis. Sim. Nível 1, 2 e 3. O nível 1 é um nível que tem uma severidade menos comprometida. É um autista leve, que a gente chama, que pode até ser mudado o quadro. Tá? Ele dirige, ele trabalha, ele tem uma vida, vamos dizer assim, possa se tornar uma criança dependente, um adulto independente. Né? O médio, ele já tem um pouco mais de comprometimento. Tá? Ele já precisa mais de um suporte, né?
Já o severo, ele precisa, ele não vai ser uma criança independente, né? Eu luto para o meu filho ser uma criança menos dependente, porque ele não vai ter condição de sair sozinho, de ir no mercado. Não, ele precisa realmente de um suporte substancial. É uma pergunta que, Eduardo, a resposta parece óbvia, mas eu preciso fazer. Eu confesso que eu não tenho essa informação e muita gente que está ouvindo o programa não tem essa informação. O autismo nasce com a criança? É uma boa pergunta, tá? O autismo hoje não tem a causa do autismo. Mas eu posso dizer para você que eu, né, através do meu filho, ele pode ser genético. Tá? Você tem alguém com autismo na família, né? E muita gente fala, mas não existe autismo na minha família. De repente, teu marido é autista e você ainda não detectou. Nem sabe. Né? Porque eu acho que no fundo, todo mundo tem um pouquinho de autismo. Eduardo Carvalho, todo mundo tem um pouquinho de autismo. Eu já estava desconfiado. Agora, como perceber cedo que a criança é autista? É uma boa pergunta. Gente, começa a olhar quando você amamenta a sua criança. Você amamenta a sua criança, porque aí começa a notar o Wine, ele olha para você, ele dá risadinha, ele tem um contato do olho. Uma criança com autismo, ele não vai interagir enquanto está sendo amamentado, tá? E você, movimentos repetitivos. O meu filho, quando começou a engatear, ele ia do berço de um lado para o outro e não cansa, tá? Você vê realmente que você tem que parar, ou então ele vai ficar ali o dia todo. Ele não brinca apropriadamente com os brinquedos, né? A parte de, por exemplo, o meu filho virava o velocípede e rodava a roda por tempos e tempos e ele não pegava e ia usar o velocípede, né? Não escuta quando é chamado. Não Aí escuta. você fala, meu filho é surdo? Não, ele está no mundinho dele. Isso é onde você pode estar detectando. É o comportamento. E é importante perceber isso Mais cedo, lógico, porque o nosso cérebro, ele tem um tempo para se desenvolver, que é justamente entre o 0, né, quando nasce, até, vamos dizer, 8, 9, 10, eu falo até 12 anos, o teu cérebro está em desenvolvimento. Então, se você interage, se você detecta cedo e começa a procurar fazer terapias, né, para aumentar, né, essa parte de desenvolvimento do cérebro, esse é o segredo. Então você pode até chegar a mudar o quadro, no caso de leve, da criança leve. Muitos pais, Eduardo, dizem assim, meu filho é hiperativo, não para, não tem isso? Gente, olha a tua criança, às vezes tem. Com hiperatividade, criança que não se dá legal na escola, criança que não socializa, eles se recolhem demais. Minha criança é tímida, né? Ele não gosta de brincar, ele não... Observem. Pode ter comportamento, né? Comportamento, exato. Agora, a idade mental, eu já ouvi muito falar dessa idade mental diferente da idade física em outras especialidades. No autismo, isso de fato existe? Existe, esse é fato, tá? Porque justamente pela falta de desenvolvimento do cérebro. Uma criança com autismo, ele desenvolve muito lentamente, até ele chegar a um ponto, né? Por isso que a gente fala da intervenção cedo, para você fazer com que ela desenvolva, para lá na frente, você fazer a diferença. O cérebro do autista, ele tem, por exemplo, meu filho com 6 anos de idade, a mentalidade dele, 1, 2 anos, é quando ele começa a desenvolver o que uma criança típica, um cérebro típico começa a desenvolver cedo. Você pode ver. Nós temos um gênio no mundo que é autista. O Sérgio Carlos me lembrou aqui, Lionel Messi. Tá? O argentino o melhor jogador do mundo, né? Segundo os especialistas, é autista. Então, para mim, eu tenho, né? Eu acho que minha família toda autista, não só o Ai, né? Eu coloco meu marido, eu ponho ele como um autista, né? Mas ele vive normalmente? Não, ele é um gênio, um arquiteto assim, que ninguém, mas ele tem uns comportamentos repetitivos, de chegar em casa e ter aquela rotina. Ele consegue assistir um filme 100 vezes, como sempre fosse a primeira vez. Sim, eu assisti. Né? Eu assisti. Então, olha bem. Ferreira, eu estou desconfiado, Ferreira. Nós descobrimos hoje. Do lado da vida, eu já assisti umas 50. Começa, porque... Carlinhos, eu estou achando Ferreira, viu? Será que eu sou? Não, acho que O não. comportamento, a inteligência é absurda, a parte de memória, tá? Gente, um cérebro típico, Eu você estou vai achando que eu tenho, sabe por aprendendo quê? e vai Sabe por que eu estou achando que eu tenho? Eu tenho mania de ler o mesmo livro, não sei quantas vezes. Eu dou desculpa.
Será? Eu estou desconfiado. Não, jornalista é tudo meio né, destrambelhado. Então, não seria nenhuma novidade se dissesse que nós somos também. Mas a parte de socialização também, tá, gente? O autista, ele não socializa, ele gosta mais de uma atenção 1 a 1. 1 a 1. Tá, 1 a 1. Se você tiver uma turminha e querer, ele não vai, ele vai se isolar. Agora, Se isola. Feira, uma pergunta que é óbvia, mas eu tenho que fazer, senhora, porque é Pois óbvio, não. mas tem que fazer. A senhora disse que eles precisam de muita atenção, né? Isso. E é muito personalizado. Né? Isso, 1 a 1. 1 a 1. Esse processo de entrega, por exemplo, todos vamos partir um dia. Isso. Como é que a senhora pensa nessa transição, né? Porque Gente, que lindo. Né? Eu acho que todas Como faz? as mães pensam dessa forma, Como? como eu. Eu tinha uma Deixá-lo empresa, com meu quem? trabalho, né? E eu chegava em casa e falava, gente, eu não entendo meu filho, tá chorando por quê? Tá se batendo, tal, o que é que é? Né? E fala, a gente tem que prestar atenção. Isso é o que mais pega. Hoje, eu falo para você que é o que mais me dói, é o mais... Mas só que eu, por ter tido minhas crianças mais velhas, né? Eu sei que quando eu não estiver aqui, o que é que vai ser do meu filho? Então, o meu filho mais novo, mais velho, que são 18 meses mais velho que o Aine, e o mais novo que eu tive ele em função do Aine. Foi uma pergunta que meu marido até fez, né? Fizemos e cogitamos, vamos ter o segundo e se vier com autismo. É um risco que temos que correr. E correr o risco, né? Porque o Aine precisa, né? De alguém que tome conta dele lá na frente. Então, meus filhos são, né? Aprendem com a Aine, a gente ensina e a gente sempre fala para eles que lá na frente são eles que vão tomar conta. Então, isso é uma preocupação de todos os pais. Constante, eu acho que isso né? é mais constante. Bom, vamos lá. Eu quero agradecer aqui a entrevistada, a Neida, né? E lembrar que ela fará palestra hoje, às 19 horas, no Delmar Hotel. O público, mães, terapeutas ocupacionais, psicólogos, médicos, professores, educadores, profissionais da área de saúde e educação inclusiva e estudantes de uma forma geral. Como é que faz para se inscrever, para a gente concluir? Para se inscrever, vocês entram em contato com a PC Navegantes, tá? E pelo Facebook ou pelo Instagram. Se procurar PC Navegantes e se inscrevem. Ok, tá aqui, olha. Ferreira, eu acho que ela nos ajudou muito, viu? A senhora nos ajudou muito, porque o Ed também tem cara de autista. É Ed, cara. Já estava esquecendo ele, viu? Eu não tenho dúvida. Olha, Neida, muito obrigado. Obrigado a vocês De pela coração, oportunidade. sucesso na sua palestra, viu? Obrigado, E que querido, Deus obrigado. continue abençoando a sua vida. Obrigado para vocês. Um abraço. Bom dia. Aí então, eu conversei com a Neida, ela que escreveu um livro, né? Tem um filho autista.